Oi, gente! Sabe aqueles pequenos pesadelos na hora da produção de texto? Dois deles se chamam coesão e coerência. Você tem dúvida? Não se lembra? Então, vem comigo! Isso mesmo! Embora pareçam assuntos com um pouco de complexidade, coesão e coerência são bem simples. São mecanismos que você vai utilizar de suma importância no seu texto, na sua produção textual. Bom, vamos começar com coesão. A coesão nada mais é do que os conectores que você usa para ligar os períodos interfrásicos no seu texto, ou seja, o mas, todavia, o porém, contudo, entretanto. Dessa forma, desse modo, são conectores que vão ajudar a interligar os períodos do seu texto. E isso é muito importante porque vai dar uma sequência lógica para o seu texto, para os parágrafos do seu texto. Por exemplo, Maria foi à feira, trouxe frutas e legumes. Ou seja, quando eu falo período interfrásico, eu me refiro às palavras que eu uso no meio do que eu escrevi antes e do que eu vou escrever depois. No caso dessa frase que eu falei, Maria foi à feira e trouxe frutas e legumes, o conector é o e. Então, nesse sentido, essa frase ela é aditiva, porque dá uma ideia de soma de ações que a Maria fez na feira. Se eu tirasse o e, não teria coesão. Embora tivesse algum sentido se eu utilizasse a vírgula no lugar do e. Mas o que diz se um período ou um texto, mesmo sendo pequeno, ele tem coesão, tem a ver com os conectores adequados que eu vou utilizar. Porque na ausência de certos conectores, ou quando eu utilizo os conectores de forma incoerente, perde o sentido que eu escrevi. Por que incoerente? Porque tem alguns conectores que também podem ser conjunções, advérbios, que eles definem contraste. Por exemplo, se eu falo Marta é alérgica à lactose e hoje comprou uma lata de leite, não ficou incoerente? Porque se ela tem alergia à lactose, que é o leite, por que ela foi comprar uma lata de leite? Então, isso é incoerência, entendeu? Mesmo eu colocando os conectores de forma correta, mas a sequência lógica da minha oração, do meu período, do texto, ele deve ser coerente. Eu não posso, ou seja, me contradizer, né? Tem uma contradição aí. Se ora a pessoa é alérgica à lactose e depois vai comprar algo que faz mal para ela, é meio incoerente, entenderam? É por essa razão que esses mecanismos linguísticos são tão importantes na produção de um texto. A banca, quando for corrigir a sua redação, ela vai procurar esses elementos lá, linguísticos. Entenderam? Então, isso é incoerência. Então, embora eu tenha empregado nessa oração o e de forma correta, porque o e, ele deu a entender que foi uma sequência de ações da pessoa. Porém, ficou incoerente. São componentes que a banca vai procurar no seu texto. No Enem, por exemplo, são 5 competências. Dentre elas, tem coesão e coerência. Não importa que tipo de texto é, mas geralmente dissertativo e argumentativo. Como vocês devem lembrar, toda redação ela é dividida em 3 partes, né? É a introdução, desenvolvimento e conclusão. Então, para eu dar uma sequência lógica nos meus períodos, eu preciso entender e dominar o que é coesão e coerência. Eu vou dar um outro exemplo para vocês em relação à coesão. Amor e respeito são elementos importantes para o relacionamento. O companheirismo também, entendeu? É uma oração que eu criei que tem coesão. E de que forma ela ficaria sem coesão? Mas se eu escrevesse assim, amor e respeito são elementos importantes para o relacionamento. O companheirismo também é um elemento importante para o relacionamento. Percebeu? Houve uma redundância de todo aquele pedaço, um elemento importante para o relacionamento. Ao invés disso, eu coloco só também e já fica com coesão.
O também vai ter essa função aí de coesão, de ligar o que eu falei antes para não ter que repetir todo aquele contexto de elemento importante para o relacionamento. Então, simplesmente eu falo, amor e respeito são elementos importantes para o relacionamento. E companheirismo também. Percebeu? Se eu quisesse sofisticar um pouco essa oração, que ficou bem simples lá, no final com também. Mas se eu quisesse sofisticar um pouco, ficaria assim. Não só o amor e o respeito são elementos importantes para o relacionamento, mas também o companheirismo. Viu? Outra situação bastante comum também de não ter coerência é a falta de interpretar o tema da redação. Por exemplo, de você querer ser policial militar. Aí o cara vai e faz a redação, a pessoa vai e faz a redação e só fala mal da polícia militar. Então, a banca vai entender que não entende por que você quer ser policial militar, se você só aponta coisas negativas sobre o cargo, sobre a profissão. Então, não tem sentido você estar fazendo o concurso, não tem sentido você fazer parte daquela corporação, porque o seu texto está totalmente diminuindo ao cargo no qual você quer ocupar. Então, isso é incoerente também. Então, recapitulando, coesão e coerência são mecanismos linguísticos imprescindíveis na produção de um texto, porque eles fazem parte das competências da sua prova, da sua redação. Então, coesão é quando eu utilizo conjunções, advérbios que vão ligar o que eu escrevi e o que eu vou escrever. Mas, portanto, logo, dessa forma, contudo. Isso são conectores que vão dar coesão aos seus períodos, né, do texto. Já a coerência é quando você se contradiz quando escreve alguma coisa. Tipo o exemplo que eu dei, de ser alérgico à lactose, mas comprar lactose para consumir. É incoerente. Então, a incoerência, a coerência tem a ver com tem um sentido o texto que você escreveu. Não está diferente do pensamento que outrora você escreveu. Incoerência nada mais é do que o seu texto ficar sem sentido. Você passa no início uma mensagem e depois você distorce tudo que você escreveu antes. Isso é incoerente. Você vai anular o que você falou antes, falando uma coisa oposta. Você vai se contradizer. Entendeu? Você vai sempre defender uma ideia e depois você vai negá-la. Isso é incoerente. Entendeu, gente? É isso, gente. Viu como a língua portuguesa é bem simples? Ainda tem muita coisa boa que vem por aí. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no meu canal, me segue lá nas redes sociais, Aline Locatelli, e até o próximo vídeo. Tchau! Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let